Olá, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, nós voltamos, né, para mais um vídeo para falar um pouquinho mais sobre os animais, né? Pegamos o grupo de animais na outra aula, né, no outro vídeo. Falamos um pouquinho sobre as características gerais, sobre um grupo em específico, né? Falamos sobre os poríferos, né? As características gerais dele, né? Onde são encontrados, características internas, né? Então, hoje nós vamos falar de um grupo. Só que esse grupo, ele pode apresentar dois nomes diferentes, devido a características que eles apresentam, tá bem? Um nome que é mais comum é chamá-los de quinidários. Isso por quê? Porque ele apresenta tentáculos e nesses tentáculos nós encontramos uma série de estruturas chamadas quinidoblastos. Vocês estão vendo de onde vem o nome quinidário? De quinidoblasto. Quinido é uma palavra que quer dizer urticante, né? Então, o que acontece? Quando ele toca, por exemplo, a nossa pele ou na pele de outro animal, ele dispara uma estrutura que libera uma substância que parece um ácido, né? Provoca umas queimaduras bem feias, tá bem? O outro termo, selenterados, ele vem de uma palavra também do latim, coelenterata. Tá? Essa palavra significa presença de cavidade digestória. Tá? Quando eles foram estudados em grupos separados. Daí surgirem os dois nomes, né? Depois, com o tempo, percebeu-se que não, eram o mesmo grupo. Não havia o porquê separá-los, tá bem? Bom, vamos lá. Esses animais, como nós já estudamos anteriormente, eles são todos pluricelulares. Não existe animal unicelular, tá bem? Simetria deles é uma simetria radial. Lembra, pessoal? A simetria radial, a gente pode fazer mais de um eixo de simetria nele, né? Então tem vários eixos de simetria que seriam possíveis fazer nesse animal. Por isso a gente diz que a simetria é radial. Outra coisa, esses animais, eles apresentam apenas dois folhetos embrionários, tá? A ectoderme e a endoderme, sendo, portanto, classificados como animais diblásticos, tá bem? Diblásticos, dois folhetos embrionários. Triblásticos, tem três. Tranquilo, pessoal? Bom, vamos seguir então. Outra coisa que a gente pode fazer para separá-los é observar se eles vivem fixados em uma rocha, em um substrato, ou se eles são livres natantes, né? Então a gente diz que eles apresentam uma forma pólipo quando eles estiverem fixados em um substrato, e ele apresentará uma forma medusoide quando ele nadar, tá bem? Nada livremente, tá, pessoal? Não é nada forçado, não, tá? Ele nada livremente, tá? Os que nós poderíamos classificar como pólipos, nós poderíamos falar das anêmonas do mar, né? Os corais, são típicos animais com a característica de pólipos, né? Nós temos um que é a hidra, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho dela mais à frente. Forma medusoide, nadam livremente, o exemplo, as águas vivas. Nós temos um representante que ele é classificado como medusoide, que é a caravela do mar, né? A caravela do mar ela tem uma característica interessante. Era para ser um animal fixo a um substrato. Só que eles fazem o seguinte: como eles vivem em colônia, tá?
e é uma colônia heteromorfa, ou seja, ocorre uma divisão de trabalho, tá? Então, eles se adaptaram, cada grupo com uma função. Então, o que acaba acontecendo? Eles acabam flutuando e acabam sendo levados pelo movimento das águas, tá? Isso é muito importante para eles. Por quê? Porque quando você fica fixo em um substrato, você depende do alimento que vai chegar a você. Não é verdade? Agora, se eu posso me deslocar, eu vou em direção ao alimento. Isso é uma coisa importantíssima para esses seres vivos. Tá legal, gente? Bom, vamos tocar o barco então, gente. Digestão. Eles são os primeiros a apresentarem uma cavidade digestória. Isso não quer dizer que a cavidade digestória seja totalmente eficiente. Ela não é, tá bom? Então tem uma boa digestão nessa cavidade, mas a digestão se completa nas células, tá bem? Então nós vamos ter uma digestão extracelular e uma digestão intracelular. Tá ok, gente? Bom, a gente pode fazer uma diferença, já que nós estamos falando da questão da digestão, em relação à boca, posição da boca, posição de tentáculos, né? Então, por exemplo, se o animal ele está fixado em um substrato, o que vai acontecer? A boca vai ser voltada para cima e os tentáculos também, né? Então, essa é a característica da posição da boca e tentáculos de um animal pólipo. Agora, se ele é livre e natante, é o contrário, né? Água viva, né? Ó, tentáculos e boca voltados para baixo, né? Isso é uma das coisas interessantes que a gente vê, que nos permite diferenciar os grupos, né? Bom, esses animais, os quinidários, eles são os primeiros a apresentar células nervosas, tá bom? Pelo menos dos viventes, tá? É o primeiro a apresentar célula nervosa. Vocês lembram que os poríferos não apresentavam nada disso? Não apresentavam tecidos verdadeiros, não apresentavam órgãos, né? Nem sistemas, evidentemente, né? Não tem como fazer isso. Então, eles realmente pouquíssimo evoluídos, né? Mas aqui não, nós já temos isso. Nós já temos um grupo de células nervosas que é distribuída pelo corpo do animal, né? Eu vou falar para vocês que tem uma sequência, né? Por isso que a gente fala, quando é bem distribuído, a gente fala que é um sistema difuso, tá ok? Não tem gânglio, pouquíssimo desenvolvido, né? Tá bem? Mas é o primeiro, tá bom? E circulação e respiração, eles não têm sistema circulatório, sistema respiratório, tá bem? Então, vamos lá. Esses processos são feitos por difusão, tá bom? Como difusão? Daquela cavidade digestória, ele parte para todas as células, tá bem? E a respiração é feita diretamente na água, né? Então, não tem sistemas, não tem nem como pensar em fazer um desses sistemas, tá bem? O habitat aquático, tá bom? Só temos organismos aquáticos. Dos aquáticos, praticamente todos são marinhos. Nós temos um único representante de água doce, que é a hidra. A hidra, para vocês terem uma ideia, é um animal tão difícil de ser trabalhado que ele tem aproximadamente 5 milímetros. Né? Quando foi descoberto, foi observado, achavam-se que era uma sujeira que estava na folha. Né? Achavam-se que era uma pura sujeira.
Mas não, né? Não era. Aquilo foi observado, foi trabalhado na área da microscopia e realmente foi constatado tratar-se de um animal. Tá legal, gente? A reprodução, nós vamos encontrar tanto reprodução sexuada como reprodução assexuada nesses grupos, tá bem? A reprodução sexuada, como o próprio nome diz, né? Encontro de gametas, tá bom? Isso ocorre na água, então vamos lá? A fecundação é externa, tá bom? Os gametas são liberados na água, tá? Eles se encontram e o desenvolvimento é indireto. O que isso quer dizer? Quer dizer que a formação de uma larva que não tem nada a ver com o adulto, tá bem? Isso é desenvolvimento indireto, tá certo? Bom, com relação à reprodução assexuada, nós temos aquela fragmentação, né? É comum entre eles, né? Fragmentou uma parte, ela recupera o restante, tá ok? Bom, classificação. Nessa classificação, nós vamos separar os organismos de acordo com algumas características, tá? Então, classificação hidrozoa, nós temos as caravelas do mar e as hidras, tá? Lembrando que isso não quer dizer que elas sejam parentes, que uma tem evoluído da outra, de forma nenhuma. Tanto que caravela é de água salgada, a hidra de água doce, tá claro? As sifozoas, né? Chamados sifozoários, né? Nós temos as chamadas águas-vivas, né? As águas-vivas são chamadas de sifozoários, tá bem? E os antozoários, né? Nós teríamos como exemplos básicos a anêmona do mar e também temos os corais. São dois grupos bem interessantes, né? Se vocês olharem bem, são dois indivíduos pólicos, né? Falando um pouquinho do coral para vocês, os corais, eles são muito importantes. São muito importantes por quê, pessoal? Porque eles ficam próximo das praias, né? E eles impedem que a água do mar venha com tudo. Assim sendo, nós podemos ter cidades ou mesmo países abaixo do nível do mar, né? Que os corais ajudam nesse aspecto. O coral, ele tem uma característica dele absorver o material e ele liberar uma substância que funciona como um esqueleto externo, tá? Esse esqueleto externo o protege do meio ambiente, do ataque de outros animais. Por outro lado, onde nós temos os corais, depois que eles morrem, fica uma região com muitas aberturas. Isso permite que outros animais, por exemplo, peixes muito pequenos, possam viver em suas cavidades, tá bem? Então, esses corais têm papel muito bom no equilíbrio dos ecossistemas aí, tá? Principalmente do ecossistema marinho, tá? Nós temos a chamada barreira de corais, né? Essa barreira de corais, pessoal, é possível vê-la, inclusive da Lua, né? Nós temos isso aí descrito pelos astronautas que fizeram essas viagens. É possível. E, infelizmente, dado a muita poluição, né? Muito trabalho com material bélico feito no mar, essa tá arrebentando, tá, pessoal? Essa barreira, ela apresenta várias rachaduras já, né? Podem ser
que daqui a algum tempo, infelizmente, ela se desfaça, né? Vamos torcer que não, né? Vamos torcer que não, que seria uma perda muito grande para o mundo, tá bom? Bom, vamos falar de verme? Vamos falar de verme, pessoal. Vermes, eles são chamados de eumintes, tá bom? Do latim, eumintes quer dizer verme. Aí, o que eu posso ter? Eu posso ter um euminte achatado, como essa folha aqui, por exemplo, essa folhinha, ó. Vocês estão vendo como ela é achatado? Só que a gente pode enrolar, né? Enrolar bastante. Opa, está desenrolando tudo, né? A gente pode enrolar ele bastante e ele ocupar um espaço bem pequeno, né? Tá, então ele é achatado, o plateuminto, tá? Quer dizer, verme, o termo plate vem de platos, chato. Eumintes, vermes achatados. Mas não é de qualquer jeito. Ele é achatado do seu ventre para o dorso, ou se você quiser falar do dorso para o ventre, não é a mesma coisa, tá? É um achatamento dorso ventral ou ventre dorsal, né? Aí é a escolha de cada um, tá bem? Bom, eles podem ser de vida livre, mas também eles podem ser parasitas, tá? Nós temos alguns parasitas aí meio complicadinhos, tá? Alguns nem cura existe, a gente faz um tratamento, mas a gente vai falar isso aí mais à frente, tá bom? Eles são triblásticos. Opa, apareceu o terceiro folheto embrionário, né? Vamos lembrar? Ectoderme, mesoderme e endoderme. Estava faltando a mesoderme, não é verdade? Agora eles têm os 3 folhetos embrionários, só que com um problema. Mesmo tendo esse terceiro folheto embrionário, eles não formam o celoma. Lembra? Aquela cavidade cheia de líquidos. E esse líquido é que vai levar o alimento, vai levar o oxigênio, recolher as impurezas celulares. Tá bem? Então isso não vai acontecer. Ele não tem nada disso. Tá bom? São os primeiros animais a apresentar uma tentativa de cefalização. Né? É fazer um sistema nervoso central, começando da cabeça e indo para o corpo. Né? São os primeiros animais a apresentarem essa característica. Tanto que quando nós olhamos a parte anterior, que podemos chamar de cabeça, nós podemos observar algumas estruturas, tá? Mas eu estou falando do sistema nervoso dele, né? Está ligado ao sistema nervoso, tá? Algumas estruturas capazes de perceber luz, né? Que são os ocelos. Tá bem, gente? Outra coisa que é importante, a questão da nutrição, né? Ele é um animal que ele tem a boca aqui ao centro, tá? E ele tem um intestino, mas o intestino dele é diferente dos outros, porque ele é todo ramificado. Ele é todo ramificado. Então, o alimento cai aqui, vai para frente e vai para trás. Tá bem? E com isso, com a digestão ocorrendo, esse alimento pode ser melhor distribuído por causa do tipo de intestino que ele tem. Tá legal? Bom, outra coisa que é importante, a gente poderia falar também é que o sistema digestório é incompleto. Para ser completo, tem que ter uma estrutura de entrada do alimento e uma saída para as excretas. Tudo bem? Então, entra por um lado, tem que sair pelo outro. E eles não têm isso. Tá? Eles não têm esse tipo de coisa. Tá? Então, eles têm uma boca com função de ânus. O alimento entra, é digerido e os resíduos são jogados fora
pela boca. Isso traz um grande problema para esses animais, que é o seguinte: eles comem, não importa quanto comeu muito, comeu pouco, eles tem que esperar toda a digestão se processar, eliminar os resíduos para poder comer de novo. Né? Oh, já pensou se nós tomássemos o café de manhãzinha, depois 10h30 da manhã a gente quer comer alguma coisa e não pode, porque tem que esperar aquilo sofrer digestão para eliminar? Né? Seria complicado, né? A gente reclama da vida, né? Que tem que reclamar são os plateumintos, não é verdade, gente? Tá? Outra coisa que é muito importante, né? Nós falamos do sistema nervoso, né? Início de cefalização. Desse encéfalo vão sair 2 cordões laterais, tá, gente? São laterais e alguns saem ventrais, tá? Sistema nervoso dorsal, só o animal bem desenvolvido, só os cordados. Só cordado vai ter dorsal. Os outros saem ou laterais ou ventrais, tá bem? Sistema circulatório é ausente, não tem sistema circulatório, gente. Sistema respiratório é semelhante ao que nós vimos antes, né, pessoal? É conseguido o oxigênio e é liberado o gás carbônico por difusão simples, direto com a água. Tá legal? A circulação, não existe o alimento ali, ele vai de célula para célula. Tá ok? Muito bom. Sistema excretor. Não vamos confundir sistema digestório com sistema excretor, hein, gente? Quando falamos de sistema excretor, estamos falando da excreção celular. Tá legal? Seria nós pensarmos o seguinte, ó, pelo sistema excretor, nós, seres humanos, eliminamos a urina, né? As nossas fezes são eliminadas pelo final do sistema digestório. Tá legal? Tranquilo aí, pessoal? Joia. Então, no sistema excretor, tá? Não tem rim, não tem rim, não tem nem néfron. Lembra que vocês estudaram? Pessoal, faz tão pouco tempo, vocês estudaram lá no 8º ano. Tem o rim, dentro do rim tem pequenas unidades filtradoras que são os néfrons. Tá? Antes de ter néfron, existiu ainda uma estrutura que era chamada nefrídeo. Sabe o que os nossos amigos têm? Eles têm protonefrídeos, que quer dizer o quê? Anterior ao nefrídeo. Então é algo pouco evoluído, é algo bem simplório mesmo, tá bem? Bem simplório mesmo, tá? Reprodução. A reprodução, ela pode ser sexuada e pode ser assexuada, tudo bem? Na reprodução assexuada, nós temos aquela parte da chamada regeneração, né? O indivíduo, por exemplo, olha, vamos supor que isso aqui seja um indivíduo, né? Ele quebrou uma parte dele, tá bom? O que acontece? Essa partezinha aqui, ela vai e regenera todo o restante, e essa partezinha que ficou aqui, olha, o que acaba acontecendo? Ela também regenera o restante, tá bom? Então isso aqui é chamado de regeneração. Ela pode dividir isso em 1, 2, 3, 4, 5, 10 partes. Isso aqui é muito comum com o indivíduo chamado planária, que a gente vai falar daqui a pouquinho dele, tá bom? As planárias fazem esse tipo de reprodução. Às vezes, essa fragmentação é porque elas querem, tá? Ela se quebra porque ela quer. Outra hora, não é, foi um acidente.
né? Teve um acidente, cortou esse animal. Nós encontramos, vou falar um pouco da planária, vai? As planárias, até com certa facilidade, é que a gente pensa que é uma lesma, né? Mas não é uma lesma, né? Lesma é um molusco, um animal muito mais evoluído, tá bem? Quer ver? Nós estamos mexendo, por exemplo, no nosso jardim e nós levantamos um tijolo que está ali, uma pedra, às vezes que a gente colocou, né? Ou mesmo, de repente, a gente não cuida bem do jardim e tinha uma lata de tinta lá do lado, alguma coisa assim do lado, né? Que tampasse. Quando você tira aquilo, você vê o indivíduo comprido e a cabeça parece, às vezes, um pouquinho um machado, né? Mais curvo, tá? Isso aí é uma planária, isso não é uma lesma. Ele pode apresentar uma cor amarronzada, né? Uma cor acinzentada, né? Então isso daí é uma planária. Tá bem, gente? Se já viram, ótimo. Se não viram, a paciência, tem que acreditar em mim aí no caso, tá bom? Bom, na reprodução sexuada, tá? O que acaba acontecendo? Nós temos organismos que eles são monóicos. O que é um animal monóico? É um animal que ele tem os dois sexos, tá? E se autofecunda. Nós conhecemos isso com o nome de hermafrodita, tá bem? E nós temos organismos que são dioicos, ou seja, os sexos são separados, né? Pra vocês terem uma ideia, um animal monóico, que a gente poderia citar aqui para vocês, a tênia, né? As tênias, né? Tênia solium, tênia saginata, né? E depois a gente vai aprender a falar direitinho esses nomes aí, tá bom? Foi só para a gente poder trabalhar para vocês lembrarem, tá? Mas essa não é a pronúncia correta, tá bem? Bom, os dioicos de sexo separado, vocês já devem ter ouvido falar de esquistossomose, né? Existe um verme aí, um plateuminto, chamado Schistosoma mansoni, ou aportuguesando, esquistósomo, tá bom? Ele é de sexo separado. Ele é bem interessante quando a gente encontra. Pessoal, olhando ele assim, pelo desenho, ele parece uma banana, né? E é um macho mais gordinho, tá? A fêmea fica pelo meio, tá? Eles ficam, tem uma abertura, a gente chama de canal ginecofágico, tá? E ela fica bem ali no meio e eles ficam praticamente mantendo relação o tempo inteiro, né? Então há uma produção de ovos que é uma coisa absurda, tá bem? Classificação biológica. Vamos lá? Nessa classificação, nós temos aquele grupo onde eles não são parasitas, que são chamados turbelários, tá? Os turbelários, às vezes a gente encontra o termo tubelário, né? Mas o termo correto é turbelário. É onde que nós encontramos essas planárias que falamos agora há pouco, tá bem? O xistossoma que nós falamos agora há pouco, ele é um trematóide, tá? Classificado como tremátodo, tá? E cestoda, nós temos a pronúncia, a gente escreve taênia, mas isso a gente tenta pronunciar as duas letras, né? As duas vogais juntas, então sai quase que Tânia, né? Tânia solium, Tânia saginata, tá bem? A Tânia solium, ela é um parasita que nós encontramos na carne de porco, tá? Tânia saginata nós encontraremos na carne de vaca, tá bom? Tânia saginata, carne de boi. Tânia solium, carne de porco,
tá bem? Como é que acontece? Indivíduo doente defeca em local impróprio, tá? Essas fezes são levadas para, por exemplo, o pasto, né? E essas fezes têm ovos, né? Então, o que acaba acontecendo? O boi vai lá, boi que não está doente, come essa grama, ele não vai enxergar nem as fezes e muito menos os ovos, tá bem? Esses ovos vão eclodir no intestino dele e vai dar origem a uma larvinha, que ela vai para a região da musculatura do nosso boi, tá bem? Boi é levado ao abate, a gente não sabe, tá? A gente não sabe, depois come a carne dele, não faz direito, não cozinha adequadamente, ou não frita, ou não assa adequadamente. O que acontece? Nós acabamos ingerindo essa larva. E essa larva, ela vai para o nosso intestino. Essa larva, ela pode apresentar aí alguns metros de comprimento, tá? E fica lá no nosso intestino, fica nos parasitando, né? São conhecidas com o apelido de solitárias, tá bem? Tânia Sólio, transmitida pela carne do porco. O porco, ele recebe o nome de porco porque ele é porco, não tem outra coisa. Ele pratica uma coisa chamada coprofagia, tá? Já ouviram falar disso? Não? Ou seja, ele se alimenta de fezes também, né? Ele come as suas fezes, como come as fezes dos vizinhos. Então, se tiver algum vizinho ali doente, ele comeu as fezes, ele acaba ficando doente também, tá? Vai ter uma larvinha, essa larva também vai para a musculatura dele. Nós comemos a carne desse animal, tá? E adquirimos essa larva, né? Que ela vai ficar lá no nosso intestino também. Um problema muito sério, ela é chamada de cisticercose, tá? Sabe o que é uma cisticercose? Quando de repente você se alimenta do ovo da tênia. Esse é o grande problema. Porque do ovo não vai sair uma larvinha, essa larvinha não vai procurar a região da musculatura. Então, ela vai para a musculatura, vai procurar a nossa musculatura, acaba caindo na nossa corrente sanguínea e pode parar em qualquer lugar. O grande problema é quando causa a chamada neurocisticercose, ou seja, ela vai para o nosso cérebro. E aí fica o quê? Fica comendo. Vocês gostaram? Né? Fica comendo o nosso cérebro, tá bem? Isso é óbvio, vai dar uma dor de cabeça tremenda, né? Quando não se tinha ainda um tratamento um pouquinho melhor, então o que acabava acontecendo? A pessoa, tanta dor de cabeça, acabava morrendo de dor de cabeça. Mas por quê? Porque estava louca antes, né? E pessoal, não tem jeito, vai a óbito mesmo, tá bom? Em alguns casos, quando se faz um exame detalhado e se descobre os locais onde elas estão, é dada uma medicação para o paciente e essa medicação faz com que essas tênias elas fiquem dormindo, né? E é feita uma cirurgia e elas são pinçadas, né? Elas são retiradas dessa forma. Dependendo do local onde ela estiver, é possível ser feita, tá? Mas tem às vezes não dá. E outra coisa, se houve alguma lesão do sistema nervoso central, aí já não dá para recuperar mais. Tá legal, pessoal? Tá? Existe uma outra tênia, mas ela não ocorre aqui no Brasil, tá? É uma tênia que a gente encontra em peixes, tá? Em enguias, ela é chamada Dibotriocéphalus latus,
dipotriocéfalos, céfalos, né, gente? Essa com certeza vai para o cérebro do indivíduo e acaba matando, tá bom? Gente, é basicamente isso que eu tinha para falar para vocês, né? A aula de vermes, né, pessoal, é complicadinho, né? Tá bem? Então, mas é isso que eu tenho para falar para vocês. Olhem direitinho na apostila onde estão os exercícios. Vamos fazer esses exercícios, não esquecendo que eles vão ser cobrados quando a gente voltar. Tudo bem? E vamos voltar, se Deus quiser, bem rápido. Tá bom, gente? Então, um grande abraço para vocês, bom início de semana e vamos torcer para que as coisas se resolvam o mais rápido possível. Tá bom, gente? Um abraço para todos, fiquem com Deus.